Olá, abençoado de Deus. Olá a todos da Igreja Universo em Cristo Fé em Ação. Um dia feliz para todo mundo, um dia abençoado para todo mundo, porque esse dia o Senhor fez para nós nos alegrarmos nele. Então, todos os dias são os melhores dias da nossa vida, não importam as circunstâncias, não importa o que nós vemos, mas nós seguimos o Senhor. Nós damos ouvidos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, nós cremos que Ele nos abençoará todo o tempo da nossa vida. Então, é com muita alegria que aqui nós estamos para falarmos da palavra do Senhor. Vamos abrir o nosso coração, irmão. Irmão e irmã, né? Vamos abrir o nosso coração para receber a orientação de Deus, para que em todo o tempo da nossa vida nós venhamos a estar fazendo tudo de acordo com o mandamento de Deus. Porque só assim nós estaremos guardados e protegidos e livrados da morte. Porque não andaremos em pecado, não andaremos contrários ao Senhor. Então, hoje nós vamos falar, por exemplo, lá em Êxodo, não é? Lá em Êxodo, hoje se comemora a Páscoa, mas poucas pessoas entendem, né? Poucas pessoas entendem o significado desse dia, não é? O significado dessa comemoração, dessa celebração, sabe? É uma celebração judaica, é uma celebração, né? No mundo material, uma celebração judaica. Ela teve o seu acontecimento quando Deus, lá em Êxodo capítulo 11, por exemplo, quando Deus estava instruindo Moisés na retirada do povo de Israel do Egito, então Faraó, endurecido, 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 e ali no capítulo 11, por exemplo, de Êxodo, quando Deus fala da 10ª praga, que era a última praga, onde morreriam todos os primogênitos do Egito, menos o dos filhos de Deus, menos o povo de Israel. Eles não seriam atingidos. Então, aqui nós temos todo um ritual que Deus apresentou para que aquele povo fizesse, não é? Na 10ª praga, onde Deus disse, né? Deus anuncia a 10ª praga, quando Deus disse que morreriam todos os primogênitos, desde os primogênitos dos homens, os filhos, como também dos animais. Então, a palavra de Deus nos mostra isso em Êxodo, capítulo 11, né? E nós vamos ver agora como que Deus instruiu, porque à meia-noite passaria o anjo da morte. Passaria Deus falando, fazendo aquilo que ele disse que ia fazer. Então Deus agora, ali estava, né, o povo de Deus, misturado a todos, né? Todos estavam no mundo, como nós estamos no mundo. Então, como que Deus fez a diferença entre esse povo e o outro, no caso? Então ele disse: olha, aí vem a instituição da Páscoa, no capítulo 12 de Êxodo, quando Deus manda que todos estejam em família, né, que todos entrem em suas casas, que imole o seu cordeiro ou o cabrito, quer dizer, tenha sangue, porque debaixo da primeira aliança chamada lei, lei de Moisés, era o sangue de animais. Então Deus manda pegar o sangue de animal, dos animais, ou cabrito ou cordeiro, colocar no umbral das portas e na verga. E ali, dentro dessa casa, estaria a família unida, comendo pão sem fermento, não é? Comendo pão sem fermento. Esse pão, chamado pão asmos, eles sempre existiram. Ele sempre existiu esse pão. Porque na visita do anjo a Ló, para a retirada de Ló de Sodoma e Gomorra, eles já comiam esse pão. Então, dentro da Páscoa, aqui instituída como a proteção para aquela noite em que Deus ia cumprir a 10ª praga, o povo de Deus estaria protegido de que maneira? De que maneira?
Ele faria o que Moisés estava mandando ele fazer, porque Moisés era quem Deus não usava ninguém mais para falar com o povo de Deus. Deus usava Moisés. Como Deus hoje só usa o Senhor Jesus Cristo para falar das coisas espirituais, o que nós devemos fazer. Isso está em Hebreus 1:1. Então ali Moisés disse: olha, o Senhor mandou fazer assim, assim, assim. E todo aquele que fez foi livrado da morte. Então o Senhor disse para o anjo: ao passar meia-noite, ao ver o sangue nas portas, nessa casa você não entra. Nessa casa a morte não entra. É muito profundo o sentido da Páscoa, o sentido do sangue, gente. Sabe? É o sentido de tudo que Deus está ensinando para nós na Bíblia. Nos traz um sentido profundo, não é esse sentido raso em que as pessoas transformaram esse domingo. A religião transformou esse domingo, que é o domingo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, em algo assim sem nenhum sentido espiritual. Porque quando eu tenho uma compreensão espiritual do ensinamento de Deus, isso se chama conversão, eu tenho que mudar a minha vida para melhor. Eu tenho que abandonar a idolatria, abandonar os rituais religiosos. Aqui é a instituição daquilo que Deus estava mostrando para o anjo quem era o povo de Deus, quem era, né, quem que sofreria o dano e quem seria protegido. Então ali significa aquele sangue na porta. Qual é o significado daquele sangue na porta, que era de um cordeiro, que era ou de um animal qualquer como um cabrito? Era o livramento da morte. Então os judeus, a comemoração dos judeus, porque a Páscoa, essa Páscoa é chamada de Páscoa judaica. Ela é celebrada pelos judeus, exatamente como memória do que Deus fez aos antigos, do que Deus havia feito na geração passada. Hoje, os judeus comemoram, mas a Bíblia diz que é uma festa judaica. É uma festa judaica, é Páscoa judaica. Então, aqui a gente vai ver, né, o Espírito Santo nos mostra que Deus é início, meio e fim. Aqui é o início. Porque Deus, desde sempre, desde Gênesis, quando Deus encontra Noé, quando Deus estava decidido, está escrito em Gênesis, quando Deus viu que todas as obras dos homens eram más, são más, o Senhor decidiu destruir tudo. Mas quando ele olha Noé como um homem justo. Noé era um homem justo, era um homem temente a quem? A Deus. Então ali a Bíblia começa a mostrar para nós a salvação. Porque antes Deus viu que toda a obra do ser humano é má. Todo o gênero carnal, como disse o apóstolo Paulo, eu sei que em mim não habita bem nenhum, mas no meu espírito sim. Então, a palavra de Deus mostra que Deus estava decidido a acabar com tudo, mas ele viu Noé, o homem justo. O justo abençoado é o que vive pela fé. Porque Deus não se vê. Noé não via Deus, mas ele era temente a Deus. Esse é o significado quando Deus diz: o meu justo vive pela fé. E eu me agrado dele. Eu só não me agrado daquele que retrocede. Então a palavra do Senhor vem, ela é uma coisa só. Desde Gênesis a Apocalipse, não há variação, não há mudança. Deus é imutável, Deus não muda. Então, você vê Deus na salvação, aí ele manda fazer a arca. O significado da arca de Noé é a salvação do homem.
É Deus salvando o homem. As pessoas começam a pegar essas passagens bíblicas, começam a filosofar. Então, lá em Colossenses, por exemplo, capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: cuidado com as filosofias dos homens. Nós temos que aprender as coisas segundo o Senhor Jesus Cristo. Então, para não demorarmos na mensagem, porque eu gosto de falar bastante da palavra de Deus, aqui está a instituição da Páscoa, aqui está, faça assim, passa o sangue na porta, porque é o sangue que nos livra da morte. Não é o sangue. Então, agora nós vamos, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos o início. A Arca de Noé, salvação. A instituição da Páscoa, salvação. O sangue na porta, isso é Páscoa. O sangue na porta. O sangue na porta, abençoado de Deus, é salvação, significa salvação. Então, neste dia, lá no Egito, o Israel de Deus estava sendo livre da morte. O povo de Deus estava sendo livrado da morte. Então, você pega agora Mateus capítulo 26, versículo 26. O Senhor Jesus era judeu, nascido de mulher, nascido debaixo da lei para resgatar os que estavam debaixo da lei. Isso é uma outra mensagem. Mas aqui está Jesus. Por que Jesus está fazendo essa ceia com os seus apóstolos? Porque todos eles eram judeus. Por que Jesus estava fazendo? Porque a festa é uma Páscoa, a Páscoa é uma festa judaica. É uma celebração para se lembrar, para agradecer a Deus pela libertação da morte. Então, aqui na ceia do Senhor, Jesus está com seus apóstolos, com todos eles ali, comemorando, celebrando, porque Jesus estava debaixo da lei. Jesus era judeu e ele veio para fazer tudo conforme mandava a lei. E ele ensina para nós, aqui é o meio. Lembra que eu falei que Deus é o início, o meio e o fim? Ele não é uma coisa separada. Ah, não, naquele tempo fazia assim, agora faz assim. Não. Tudo que está escrito na Bíblia. A Bíblia é o livro de Deus. Então, tudo que está escrito na Bíblia é para entendimento espiritual. 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 Então, todo entendimento, tudo que você lê na Bíblia é para você ter um entendimento espiritual. Então, aqui, enquanto, no capítulo Mateus 26, 26, a Bíblia diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Jesus está fazendo uma parábola aqui em relação ao pão da ceia judaica, da Páscoa instituída que nós acabamos de falar, com ele. Lembra que Jesus diz: eu sou o pão que desceu do céu. Todo aquele que comer de mim jamais morrerá. Então a palavra do Senhor mostra que Jesus, no dia dessa última ceia que ele fez, ele diz para os seus discípulos o seguinte: tomai desse pão, comei-o. Isto é o meu corpo. Então, já no Egito, aquele pão que eles estavam comendo e aquele sangue que estava na porta já falava de Cristo. Porque Cristo é o Salvador da humanidade. Cristo é o que estava para... A palavra do Senhor diz que Cristo já existia desde antes da fundação do mundo, a salvação. Jesus Cristo significa salvação. Então, a palavra de Deus mostra Jesus trazendo uma analogia daquela noite no Egito para ele agora. Para ele agora. Então ele diz: esse é o meu corpo. Aquele pão asmo que eles estavam comendo era o corpo de Jesus? Claro que não. Mas olha o que ele diz. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos,
porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E a Bíblia traz essa referência, leva você a Êxodo, capítulo 24, versículo 6, 8, onde Moisés institui a primeira aliança com o sangue de animais. Então, quando Jesus fala, esse sangue é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. A Bíblia leva você a Êxodo 24, versículos 6 e 8, onde Moisés, Deus ordenou a ele a instituição da primeira aliança chamada Lei de Moisés. Lei de Moisés. Ele então derramou sangue de bode e de animais. Tudo isso é simbólico. No tempo de Moisés, simbolizava o perdão de pecados da humanidade, a salvação. Então ele diz aqui, ó, esse sangue será derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Se você tiver tempo e interesse, leia Hebreus 10, 1, que você vai entender lei e graça. Lei de Moisés e a lei do Senhor Jesus. Então, ele disse, e digo-vos, olha o que Jesus disse, e digo-vos, que desta hora em diante, era a última Páscoa, porque ele ia derramar o sangue dele, não beberei deste fruto da videira. Tá vendo? Dizendo para os discípulos, vocês não vão mais beber desse fruto da videira. Até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de Deus, no reino do meu Pai. Então, Jesus é o pão que desceu do céu. Dele nós comemos. O sangue dele foi derramado por nós. Então, nós estamos na nova aliança. Então, aqui Jesus está falando, você nunca mais. Lá em Jeremias 31, 31, o Senhor diz, eis que farei uma nova aliança com vocês, não a aliança que eu fiz igual a aliança que eu fiz com Moisés, igual a aliança que eu fiz com seus pais, igual a primeira aliança. Eis que eu farei uma nova aliança. Então aqui, Jesus está dizendo para eles, eu sou a nova aliança. Quando Deus diz lá em Jeremias 31, 31, e isso também está em Hebreus 8, a palavra do Senhor diz, Deus diz, eis que farei uma nova aliança com vocês, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, porque eles não me seguiram, eles não obedeceram, mas a aliança que eu farei, onde o Espírito Santo ensinará a todos. Então, essa é a aliança que Jesus veio fazer. Porque quando você abre Gálatas, capítulo 6, versículo 14, a Bíblia diz que Jesus foi pendurado no madeiro, que o sangue do Senhor Jesus verteu na cruz. Para quê? Para que o Espírito Santo chegasse até nós. É só ler a Bíblia. Início, meio e fim. Então, aqui você vê o meio. Essa é a Páscoa dos judeus. E Jesus está anunciando a Páscoa da nova aliança. Como é que é a nossa Páscoa hoje? Quem é que está praticando a ceia do Senhor? Como? Como que eu vou hoje fazer a ceia do Senhor na igreja? Como que eu vou fazer hoje a ceia com o povo de Deus? Como? Pegando o pão e pegando o fruto da videira? Não. Porque Jesus disse para eu não fazer isso. A nossa ceia é a ceia do reino de Deus. É a ceia do reino de Deus. Então, abençoado de Deus, é isso que a palavra de Deus vai ensinando para nós. É a ceia do reino de Deus. Porque assim a palavra do Senhor está falando. Por exemplo, eu vou mostrar para você, porque Jesus disse, em João capítulo 6, versículo 50, ele diz o seguinte aqui, ó.
versículo 48, ele diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Tá vendo? Jesus disse lá em Mateus: esse pão que nós comemos hoje como a Páscoa judaica, o pão asmo, esse é o meu corpo. Então, o corpo do Senhor Jesus Cristo, né, o significado da morte do corpo carnal dele é para que o nosso corpo também morra, as nossas obras carnais. Lembra que Gênesis diz que todas as obras carnais são más, não é verdade? Então, o Senhor Jesus, no capítulo 6 de João, você pode ler também, ele diz, a Bíblia diz, Jesus, o pão da vida. Então, hoje, se eu pegar um pão que eu fiz, ou que alguém tenha feito, sem fermento, seja como for, eu não estou ouvindo Jesus falar. Porque ele disse que não. Se eu pegar o suco de uva, seja lá o que for, Jesus disse que não. Não é para pegar eles, os discípulos, hein? Que ainda estavam debaixo da lei. Mas ele estava dizendo que essa era a nova Páscoa que ia chegar, a Páscoa da nova aliança. A Páscoa da antiga aliança é uma simbologia do Cristo nos salvando, do sangue na porta nos salvando. Então hoje, a palavra de Deus te ensina, aqui, ó, capítulo 6, versículo 48 de João, disse o Senhor, aqui, ó, 47 diz, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Salvação, meu irmão. Salvação da morte, meu irmão. Então a palavra de Deus no versículo 48 de João diz assim: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E ele diz: esse é o pão que desceu do céu para que todo o que dele comer não pereça. Não perca a salvação. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, porque sem Jesus não há salvação. E ele disse: e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Por isso ele disse para os discípulos antes de morrer: esse pão significa o meu corpo, a minha carne, o meu corpo sendo dado por vós. Então ele diz aqui, ó, é a minha carne. Então os judeus ficaram desesperados, dizendo: como ele pode dar-nos a carne, a sua própria carne? Porque o religioso não entende, o religioso rejeita o entendimento espiritual. O Senhor Jesus, a palavra do Senhor Jesus diz, o Senhor Jesus Cristo diz: o reino de Deus, meu irmão, não é comida e não é bebida. E ele disse que a nossa ceia seria no reino de Deus. E no reino de Deus, diz a palavra do Senhor em Romanos, não é comida e não é bebida. O reino de Deus é vida, é paz, é sinceridade, é verdade. Então, ele está dizendo aqui, os judeus ouvindo isso ficaram desesperados, porque os judeus estavam acostumados com a coisa literal. E ele diz, como é que ele vai dar a carne dele para a gente? Tipo assim, vamos comer o corpo dele que depois que descer da cruz, vamos picá-lo e comê-lo? Então ele disse, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Porque você continua no pecado. Porque você continua no pecado, é só quem crê. E o que Jesus está falando de se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue? Se você não entender a mensagem da cruz como ela é, de salvação, a mensagem da cruz é é o pastor buscando a sua ovelha para salvar. Se ali é a nova vida que nós devemos viver, como salvos, não como pecadores mais. Então a palavra de Deus diz assim, ó: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
Então, essa é a palavra de Deus. Quem comer a minha carne é você entender, é você receber a nova aliança que Jesus fez na cruz por você. A nova aliança, meu irmão, minha irmã, não tem simbologia mais. A nova aliança é como ele diz: a nova aliança, ninguém vai ensinar nada a ninguém. Ninguém vai chegar para você e falar, faz assim. Mas o Espírito Santo vai te falar. O Espírito Santo vai te ensinar como fez com a gente. Nós também somos pessoas que vivemos no mundo religioso. No mundo, sabe, de rituais religiosos, cerimônias religiosas. Mas a própria palavra do Senhor diz em Gálatas que nada disso faz com que você vença a sensualidade da sua carne, a concupiscência da carne. E a palavra do Senhor diz: carne e sangue não entra no reino de Deus. Então, o Senhor Deus disse, se Deus disse que a nova aliança é o Espírito Santo que vai me ensinar, então não pode haver em mim, na minha fé, nenhuma cerimônia religiosa, nenhum ritual religioso. Eu tenho que ter discernimento do corpo de Jesus, o que ele significa. Gálatas capítulo 5, versículo 24, se eu não me engano. Assim como Jesus crucificou o corpo dele. O que é crucificar, gente? É matar. É eliminar da sua vida. Assim ele diz: os que são de Cristo crucificaram também a sua carne, as concupiscências da carne. Então a palavra de Deus é fantástica. É isso que nós temos vivido na nossa vida. Porque Jesus disse assim, ó, segue ele no capítulo 6 de João, versículo 55, pois a minha carne é verdadeira. O sangue que Moisés derramou do bode, do cabrito lá para fazer, aspergir para fazer a primeira aliança, não era o sangue verdadeiro. Mas o sangue do Senhor, que veio da carne dada por nós, do corpo dado por nós, é verdade. É o sangue de um homem. É o sangue de um homem que morreu pelos pecadores. Jesus se fez pecador. Jesus não pecou, mas vestiu um corpo de carne, diz a Bíblia, para resgatar os que estavam debaixo do pecado. Então a palavra do Senhor mostra Jesus falando: quem comer, ele diz, pois a minha carne é verdadeira comida. Quando você entende o que Jesus te livrou, o sangue dele que você hoje colocou na sua vida, o sangue dele que foi derramado por você para te livrar da morte, o Senhor está dizendo, essa é a verdadeira comida. E o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Por isso o apóstolo Paulo falou para os coríntios, quando eles fizeram a ceia no estilo judaico, Paulo falou para eles, se vocês não discernirem, se vocês fizerem essa Páscoa aí que vocês fazem, mas se vocês não discernirem o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, vocês estão mortos. Porque as pessoas fazem o ritual, mas não se liberta do pecado. E a igreja dos Coríntios era extremamente carnal. Era um povo carnal. Era um povo que pegava os dons de Deus, mas não pegava para edificação. Pegava para, sabe, aquele interesse próprio, aquelas coisas todas. Então, quando o apóstolo Paulo, quando o Espírito Santo fala para essa igreja, que celebrava a Páscoa com pães e com vinhos, no estilo da celebração judaica, o apóstolo Paulo falou, se vocês comem, mas não têm discernimento do corpo e do sangue, vocês têm morte em vocês. Porque o discernimento é, Jesus me libertou da morte. Qual é a morte? O pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então tem tantas religiões que falam isso, mas tem idolatria, tem imagem de idolatria, leva o povo à idolatria. Idolatria
Imagem de escultura e idolatria é uma das coisas abomináveis diante do Senhor que fazem parte dos 10 mandamentos escritos nas tábuas da lei de Moisés. Desde a primeira aliança, imagina a segunda. Desde a primeira aliança que foi feita com sangue de animais, imagina a segunda aliança que foi feita com o sangue do Filho de Deus. Imagina, Jesus morre por mim, eu não tenho discernimento do corpo e do sangue e sigo religiões, sigo idolatrias, sigo doutrinas de homens. Eu continuo morta. Porque disse Jesus, só quando você tem discernimento do meu corpo e da minha carne, você permanece em mim, fora isso não. E ele ainda diz, assim como o Pai que vive, que é Deus, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai também. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, abençoado de Deus, quem se alimenta do Senhor Jesus Cristo tem vida. Quem se alimenta do Senhor Jesus Cristo viverá eternamente. Aqui é o meio. É Jesus trazendo a realização disso tudo. Aqui agora você vai para a nova aliança. 1 Coríntios, capítulo 5. O apóstolo Paulo está trazendo para a igreja dos Coríntios. Era uma igreja extremamente carnal. Tanto é que eles pegavam as coisas espirituais e transformavam em coisas, sabe, comuns. Não havia uma mudança interior neles. Por isso que em 1 Coríntios está o capítulo do amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Quando a Bíblia ensina que você pode fazer o que for, mas se não for por amor, quer dizer, se não for como Deus ensina, não serve de nada. Porque Deus sabe se você está fazendo. Lembra da pregação do jejum? Quando Deus fala, vocês fazem jejum, mas para interesse próprio. Tem gente que faz muitas boas ações por interesse próprio, mas não por amor. E só Deus sabe. Só Deus sabe, porque só Ele sonda o coração de cada um de nós. Então, no capítulo 1 Coríntios, falando ainda do mesmo assunto, versículo 5, no capítulo 5, o apóstolo Paulo está trazendo uma repreensão dentro da igreja dos Coríntios, porque havia impureza dentro de uma igreja que tinha o dom de línguas, que fazia ceia com pãozinho, com uva, com suco de uva, vinho, seja lá o que for, fazia todos os rituais religiosos ainda. Estavam crescendo, aprendendo a graça. Então, dentro dessa igreja havia impureza. E Paulo traz uma forte repreensão e exortação para essa igreja, que aqui ele fala sobre quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então havia dentro dessa igreja uma hipocrisia, muita religiosidade, muita cerimônia religiosa, muita aparência. Mas havia prostituição, havia traição, havia carnalidade, para resumir. Então ele está trazendo uma repreensão quando ele chega no 1 Coríntios capítulo 5, não é que ele fala desse tipo de atitude dentro do povo de Deus? Então ele diz, não é boa a vossa jactância. Já sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. É só você ler Gálatas 5:9. Então Paulo chega para essa igreja e diz, lançai fora o fermento velho. Veja bem, o que é o fermento velho? Essa igreja tinha tanta religiosidade, mas o homem carnal estava vigente. A prostituição, a lascívia, o ciúme, a inveja, a mentira. Então, o fermento velho é a velha natureza. Ele diz, lança fora o fermento velho, para que sejais nova massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O pão asmo era um pão sem fermento, que significava que o símbolo era pureza, sem mistura do pecado. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Olha o que ele diz, gente: lançai fora o fermento velho.
A palavra do Senhor diz: não importa nada, e sim que sejamos novas criaturas. O Senhor Jesus veio, já derramou sangue. E o que Deus olha é o sangue dele. Então, para quem não crê no sangue, para quem não crê no sacrifício de Jesus, como ele diz, e não se transforma, não muda, continua com o velho fermento, continua com o velho homem, faz muita cerimônia religiosa, fala muitas palavras bonitas, mostra uma religiosidade, mas está traindo a mulher, está fazendo confusão, tem ciúme, tem inveja, fala mal um do outro, enfim. Então ele diz: seja sem fermento, seja sem hipocrisia, porque Jesus disse que o fermento dos religiosos. Lembra que Jesus falava? E ele falava que os religiosos eram hipócritas? Porque eles eram como sepulcros caiados, muito bonitos por fora, muito religiosos por fora, mas por dentro tinha morte. Então Jesus fala, o fermento da religião se chama hipocrisia. Então o novo homem não pode ser hipócrita. O novo homem é verdade. Por isso, olha o que Paulo diz aqui, ó. Olha o que o Espírito Santo fala. Isso que nós acabamos de ler. Lança fora o fermento, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Você pode ir a Êxodo 12, 19, a referência que a Bíblia traz. Versículo 8. Por isso, porque Jesus é o Cordeiro que derramou sangue, para esse sangue agora se a marca em nós para nos livrar do pecado, ele diz: celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. O seu pão asmo, o pão que você come hoje, segundo a vida espiritual, é a sinceridade. Você se alimenta da sinceridade, você se alimenta da verdade. Por isso que a nova aliança qual é? Graça e verdade. João capítulo 1, versículo 16, 17. A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Então, quem é de Cristo se alimenta dos pães asmos, mas da sinceridade e da verdade. Então, o apóstolo Paulo lança a mão aqui dos pães asmos, quer dizer, cita-os, para traçar um paralelo com a pureza da vida cristã. Os cristãos não devem ter uma vida caracterizada pelo fermento da maldade, da malícia, mas pelos da sinceridade, pelos asmos da sinceridade e da verdade. Exatamente o que diz a palavra do Senhor. E nós congregamos na Igreja Universo em Cristo para a gente aprender a ser nova criatura. Para nós conseguirmos abandonar as obras da carne diariamente em nossas vidas. Então, aqui está a palavra de Deus para você. Por isso, vamos celebrar nossa festa, sim. A Igreja Universo em Cristo, sim. Tem a ceia do Senhor, tem a festa que nós celebramos. Nós celebramos o livramento da morte, entendendo a morte do Senhor Jesus Cristo e a ressurreição dele. Não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Você pode ler Êxodo 13, 7 e Deuteronômio 17, 3. Então, aí está a palavra de Deus para você. No dia que se chama hoje. Abre o teu coração, meu irmão. A palavra do Senhor diz em Hebreus, capítulo 10. Aí vem, abençoado. Início, meio e fim. Hebreus capítulo 10, se eu não me engano, quando a palavra do Senhor fala do novo e vivo caminho que o Senhor Jesus Cristo consagrou para nós. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua
carne. Aproximemo-nos com sincero coração, sinceridade, sincero coração, não com velho coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. É quando disse o apóstolo Paulo: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho hoje, eu estou no mundo, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus. E a minha oração é esta: que você abra o teu coração, que você abra o teu coração para o entendimento espiritual na sua vida, que você abra a tua vida e valorize o que Jesus te deu, graça e verdade, salvação eterna. Esta é a mensagem do Espírito Santo para nós. A cada dia, se apegue mais às verdades ouvidas, jamais se desvie delas. Jamais. Como diz a palavra, tudo que eu falo para você está na palavra de Deus. Não seja negligente com o ensinamento que Deus está levando para a sua vida. Porque vale mais o que Deus fala para você. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus capítulo 2:1, por esta razão. Importa que você se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se apegue à palavra de Deus. Se apegue ao Senhor Jesus Cristo. Busque entendimento, meu irmão. Porque a religião rouba de você a verdade. Como disse o Senhor, eles pregam para o meu povo a mentira. Como ele diz, a palavra do Senhor diz em Isaías, eles furtam a palavra de Deus e ensinam o meu povo mentiras. E isso não tem trazido proveito nenhum para a vida do meu povo, porque somente a vida pelo Espírito Santo é que nos faz vencer as obras da carne, é que nos faz vencer o pecado diariamente. Então, receba essa palavra em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Abra os seus ouvidos, porque o que o Senhor tem para você é vida, e vida em abundância, é livramento, é todo o cuidado dele para a sua vida, porque ele te ama. Ele te ama. Jesus não fica falando eu te amo, não. Ele morreu, se deu por você para te salvar. Então, ande no caminho que ele preparou para você. Ande no caminho da salvação e você vai ver sempre a glória de Deus na sua vida.